Olá, muito boa tarde para você que já está em conexão aqui conosco no Instagram da Câmara Municipal. Toda segunda-feira e toda sexta a gente tem esse encontro marcado aqui para bater papo. Na sexta-feira é um encontro mais cultural, que é o Conversa com Cantoria. E na segunda-feira a gente trata de políticas públicas. Hoje a gente vai falar sobre educação, né? Estamos ao vivo também pela Rádio Câmara, lá nos estúdios. Gilson Ricardo, ele está lá na operação, na parte técnica, coordenando tudo. Na coordenação geral de comunicação da Câmara Municipal de João Pessoa, temos a jornalista Cláudia Carvalho e eu aqui na condução da Rádio Câmara. É um prazer, é uma honra estar com vocês de forma remota, se reinventando nessa temporada de isolamento, mas não deixando de prestar contas junto à comunicação e os trabalhos feitos pelos parlamentares. Agora há pouco a gente estava transmitindo a reunião da CCJ, que acontece toda segunda-feira, e os outros dias da semana são as sessões ordinárias que, de forma remota, os vereadores continuam trabalhando intensamente. Então, toda segunda tem uma reunião importantíssima, que é da Comissão de Constituição e Justiça. E a gente só começa após o término dessa reunião, por isso que teve esse pequeno atraso, mas a gente já está com a pedagoga, ex-secretária de Educação de João Pessoa, a professora Dilma Freire, que é a nossa entrevistada de hoje, já está conosco aqui e eu vou adicionar agora a participação dela. E você conosco, muito obrigada pela audiência. Vão mandando aí o aviãozinho, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo, vocês vão mandando aí para o pessoal, compartilhando para a gente bater esse papo, esse diálogo com ela. Já está aqui, toda bonita, com um quadro bonito ali atrás. Muito boa tarde, professora. Boa tarde, Edileide. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Câmara e também pelas redes sociais. Dizer da imensa alegria e satisfação de ter recebido esse convite. Estou aqui totalmente à disposição para que a gente possa ter aquela boa conversa sobre um pouco da minha trajetória e também das ações como ex-secretária de Educação, de uma pasta tão importante como é a Secretaria de Educação para o desenvolvimento de uma cidade. Então, estou totalmente à sua disposição, minha querida. A satisfação é minha, professora. Quero dizer que a educação é uma área que eu tenho muito carinho, muito apreço e paixão. Primeiro que lá em Cajazeiras, a senhora é de Souza, né? Eu sou de Paulista. Ah, de Paulista, eu pensei que era lá de Souza. Lá em Cajazeiras, que é conhecida como a terra da educação, onde foi a primeira escola da Paraíba, Colégio Padre Rolim. E a gente tem essa coisa naturalmente, nessa paixão pela cultura, pela educação, que dialogam, né? São áreas que dialogam. Eu fiz pedagógico, o segundo grau, minha mãe sempre dizia, faça pedagógico no colégio de Freira, onde eu estudava, porque aí, minha filha, você já fica com a profissão. Na época, a gente poderia ensinar até a quarta série, né? Então, assim, eu fiz pedagógico, fui para a sala de aula, fiz estágio e tudo, e depois o mestrado, né? E aí a gente fica habilitada, não estou em sala de aula, mas eu tenho uma paixão muito grande por essa área e uma preocupação também imensa, professora, quando a gente vê em tempos atuais, nas redes sociais, as pessoas, por exemplo, fazendo chacota de mestres como Paulo Freire. Isso me entristece tanto, que a gente vê que a educação não é respeitada como ela merece, não tem investimentos como ela merece. Eu acho que o único caminho para a transformação social de uma cidade, de um estado, de um país, é através da educação, professora. Exatamente, minha querida. É por isso que uma sertaneja, assim como você, né? Porque venho do sertão, de uma família humilde, mas desde muito cedo eu entendi que o caminho era a educação, que a educação é o caminho para uma transformação social, para uma transformação de uma realidade. E assim também como você, eu tive a oportunidade de estudar em Cajazeiras, de fazer o pedagógico, foi o meu primeiro contato com a educação, casei em Cajazeiras e depois recebi esse convite para se tornar uma cidadã pessoense. E aqui estou há mais de 20 anos contribuindo com a educação.
Meu primeiro contato com João Pessoa foi com a educação. Estive professora de rede pública, sei a importância de estar professora nesses espaços, porque é na rede pública que está o maior número de público que precisa dessas mudanças sociais, que precisa de alguém que tenha um olhar diferenciado, que acredite nesses meninos e nessas meninas que por ali estão. E assim eu me fiz muito presente na vida de cada um, como professora, e depois tive uma oportunidade também muito importante, que era estar gestora de uma unidade de educação infantil. Então, olhar base com esse olhar diferenciado, mais humanizado, compreendendo a criança desde muito cedo, dentro de um contexto social, dentro de um contexto familiar, para que, junto, pudéssemos garantir a essa criança todos aqueles avanços que aquela idade necessita. Eu acredito muito em um poder público, como é a gestão que a gente hoje conhece em João Pessoa, que acreditou, que investiu e garantiu a base da educação dessa cidade. Até porque, sem essa base, não tem como pensar em qualidade, não tem como pensar em rendimento escolar, não tem como sonhar em uma geração alfabetizada na idade certa. Mas graças ao investimento, né, que fizemos na educação, hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a minha sensação, após ter saído da Secretaria de Educação, é a sensação do dever cumprido. Que por lá eu dei o meu melhor, que eu busquei todas as minhas forças, toda a minha capacidade de acreditar e de investir naquilo que eu sempre acreditei, que é o único instrumento de transformação para a vida de uma pessoa, de um ser, é a educação. Então, foi a experiência de professora, foi essa experiência como gestora de uma unidade de educação infantil que me fez também ser eleita conselheira tutelar, que é algo que está ali, que dialoga com a política da educação, mas tem um olhar amplo do todo, do direito da criança e do adolescente. Então, estive conselheira tutelar também dessa cidade por mais de 2 anos, em uma região extremamente importante, como é a região sul, e com esse olhar humanizado, com esse olhar de acompanhar desde muito perto, de entender a criança no contexto da família, de compreender essa família diante das ausências de política na época, que eram muitas, né? Eu pude garantir e somar experiências na minha vida para quando aceitasse esse convite do prefeito Luciano Cartacho para estar secretária de Educação, eu tivesse essa vivência, né? Eu somasse todo esse conhecimento de teoria e de prática e de vivência diária dentro das comunidades, visitando a casa de cada criança que eu tive a oportunidade de visitar, acompanhando o desenvolvimento dessa criança no seio da família, mostrando para a família que ela é o abrigo essencial para consolidar esse desenvolvimento pleno dessa criança. Tudo isso me deu toda essa força, toda essa energia, todo esse conhecimento para, à frente de uma secretaria importante, como a Secretaria da Educação, pudesse unir força para a gente fazer João Pessoa cada vez melhor e cada vez mais justa para os seus filhos. Professora, a senhora falou aí educação infantil. Encontrastes um déficit quando assumistes a Secretaria da Educação, um déficit na educação infantil? E se esse déficit existiu, vocês conseguiram zerar? E de que forma avançaram? Qual foi a política implantada para minimizar o déficit na educação infantil? Assumindo o convite de estar secretária, eu já tinha essa compreensão, essa leitura da cidade, do alto índice de déficit que a gente tinha com a educação infantil, que é a base da educação. Para tu ter ideia, com toda a história de João Pessoa, até 2013, se oferecia nessa cidade apenas 4.000 vagas para a educação infantil. Então, milhares e milhares de crianças estavam chegando na escola muito atrasados, sem a base, para que ela pudesse, de fato, ser alfabetizada na idade certa. Nós fomos, sim, investir, levar estruturas para onde não existia, também municipalizar grande parte de uma estrutura que estava pronta, mas não funcionava, na época estava com o governo do estado. Fomos ampliar e melhorar as que já estavam à disposição da população. Isso nos deu a condição de hoje oferecer a João Pessoa mais de 15.000 matrículas na educação infantil. Então, tenho muita alegria de dizer que hoje a criança de João Pessoa está chegando mais cedo na sala de aula. E dentro dessa sala de aula, ela está encontrando uma rotina diferente.
ela está encontrando uma rotina estruturada que olha o seu desenvolvimento pleno, que olha a criança com atividades mais atrativas, mais lúdicas, mais verdadeira, mas também garante a essa criança uma cobertura nutricional que é essencial para o desenvolvimento dela. Uma criança matriculada hoje em uma creche de João Pessoa, e 100% das nossas creches funciona hoje em tempo integral, 100% das nossas unidades funcionam em prédios públicos, que foi outro avanço muito importante para a gente, buscar e tirar essa política do improviso, que antigamente se achava que em qualquer casinha, porque era criança pequena, poderia ser acolhida. E a gente tirou, né, acabou com tudo isso. Então, hoje nós temos 89 unidades, 100% próprias, né, são endereços fixos, extremamente equipadas, com esse olhar humanizado para a criança pequena. E isso tem feito um diferencial. Até porque, dentro dessa política da educação infantil, nós garantimos 9 vezes mais o número de berçário para as crianças da nossa cidade. Hoje, nós temos mais de 2.800 bebês dentro dos nossos berçários. Olha que riqueza. A mulher que hoje termina sua licença maternidade, ela tem a certeza e a clareza que o poder público vai acolher o seu filho dentro de um espaço digno, dentro de um espaço de direito, para que essa criança, desde muito cedo, desenvolva o seu potencial e as suas habilidades. E essa mãe retorne ao seu local de trabalho com seu coração sossegado. E é assim que a gente tem feito a educação em João Pessoa. Independente de qual seja o segmento, o olhar é diferente, o olhar é humanizado. É vendo a criança acima de qualquer outro, acima de qualquer outro direito. E isso é extremamente importante e tem feito a diferença muito grande. Basta ouvir uma mãe hoje, independente de qual seja a área, que a gente percebe a grandeza dessa política e o diferencial que essa política tem garantido para a vida dessa criança e para o impacto, né, do orçamento, inclusive, dessas famílias, que hoje compartilham com o poder público o cuidar, o proteger, né, dos seus filhos. A senhora, pela maneira que tem exposto o balanço desse trabalho, eu estou me retendo muito à educação infantil, porque é a base mesmo, a importância disso tudo, me parece um modelo bem humanitário. E no momento de pandemia, num momento como esse, a senhora saiu agora há pouco da gestão, mas deixou já políticas preparadas para esse tempo que estamos vivendo, professora? Isso. Vocês devem ter acompanhado, né, o nosso prefeito Luciano Cartacho, de uma forma muito sábia. Ele tomou determinadas medidas, até mesmo antes de ser confirmado o primeiro caso do coronavírus na nossa cidade. Isso foi extremamente importante para que a gente pudesse salvar vidas. Então, naquele momento, nós precisamos paralisar as nossas aulas, suspender as aulas suspensas, para que a gente garantisse a segurança e a vida dos nossos alunos. Isso é o mais importante e é o fundamental. Mas, naquele momento também, compreendemos que a alimentação escolar, como, na grande maioria das vezes, é o único alimento que a criança tem para se alimentar, é da alimentação escolar, nós garantimos uma cobertura nutricional para 100% das nossas crianças, mantendo a alimentação na escola. Ou seja, aquele pai, aquela mãe que compreende a importância desse direito da criança, ele se dirige à unidade onde o seu filho está matriculado e de segunda a sexta ele tira essa alimentação. É um cardápio balanceado, acompanhado por nutricionista, e é importante reforçar, né, que mesmo não estando secretária, mas aquela mãe e aquele pai que ainda não acessaram o direito do seu filho, procure a unidade da sua escola, porque vai estar disponível de segunda a sexta essa alimentação que tem feito o diferencial. Mas não foi só a alimentação. Nós compreendemos que com essa ruptura da rotina de uma criança pequena, seria muito difícil essa criança se manter em casa sem um suporte psicológico, sem um suporte, e ter uma escuta qualificada para essa criança. Por isso que criamos a escuta solidária, que é um espaço através de um 0800, que tem garantido às mães, aos pais, às crianças, um profissional qualificado para trabalhar os seus medos, as suas angústias, as suas incertezas, nesse momento que estamos atravessando de muita dificuldade. E temos, sim, ajudado
muito essas pessoas. Outro projeto importante que foi criado nesse momento, e voltando aqui um pouco para a educação infantil, é a marmita literária. Nós entendemos, com os maiorzinhos, com o fundamental, a plataforma própria que criamos já ajudava o acesso ao conhecimento chegar à casa desse aluno, né, desse estudante. Mas as crianças pequenas, os pequenininhos, seriam mais difícil. Por isso que nós criamos a marmita literária. O que é a marmita literária? É o direito que a criança tem hoje, João Pessoa, de receber um livrinho didático, paradidático, toda semana, com sugestões de atividades, com sugestões de brincadeiras lúdicas, para interagir com os seus pais. E mesmo em momento de pandemia, avançar no seu aprendizado, avançar na sua potencialidade. E isso tem sido muito rico. Isso tem dado muito certo. Os pais têm reconhecido e têm agradecido demais, porque foi uma oportunidade muito forte de contar e recontar historinhas em um momento tão difícil e trabalhar também essas inseguranças das crianças e ocupar essa rotina entre família de uma forma mais prazerosa. E isso tem nos deixado muito felizes. Outro ponto importante foi a parceria que a gente fez com a Câmara Municipal. Nós fomos procurados pelo nosso presidente, João Corujinha, extremamente importante, abrindo as portas da Câmara, para que a gente pudesse usar a estrutura da Câmara para gravar as aulas, para tornar essas aulas remotas que os nossos professores estavam trabalhando para a plataforma com mais qualidade, usando o espaço da TV Cidade, o estúdio da TV Cidade, para gravar essas aulas. Da TV Câmara. Da TV Câmara, desculpa, da TV Câmara. E isso tem feito o diferencial. Até porque a qualidade das aulas, os nossos professores se sentiram mais motivados com esse convite. E eu quero aqui estender o meu convite, o meu agradecimento para toda a Câmara, né? Porque foi o presidente, mas em nome de todos os vereadores que compreenderam a importância de dar as mãos nesse momento e enfrentar de uma forma mais unida, de uma forma mais verdadeira, trazendo uma melhor estrutura para os nossos professores que estão se reinventando nesse momento, para gravar as suas aulas com mais qualidade. E no futuro, eu acredito que o secretário vai estar colocando essas aulas aí junto com a TV Câmara, aulas ao vivo na TV Câmara, logo, logo, para estar levando o conhecimento cada vez mais para essas crianças que passam por esse distanciamento, mas com esse olhar da gestão, com esse olhar de parceria com a Câmara, que tem sido fundamental. Certo, eu estive conversando com o presidente da Câmara, João Corujinha, e ele fortaleceu essa, se colocou mesmo assim como essa parceria importante da transmissão dessas aulas, da produção desses conteúdos, mas também de avançar também para se fazer aula ao vivo através da TV Câmara. A gente também transmite para a Rádio Câmara, as plataformas de comunicação da Câmara, para somar aí, nesse momento, a educação do município. Então, uma parceria institucional extremamente importante nesse processo de pandemia, né, professora? Muito importante, e veio nos ajudar, né, em um momento muito difícil. E também veio como estímulo para o professor, porque a gente sabe a dificuldade que os nossos professores estiveram para se adaptar, para esse novo momento, para se reinventar. Porque na academia, nós somos preparados para o contato, para o olho no olho, a educação é coração, é emoção, é presença, é estar com o outro, né? E, de repente, fomos convidados para transformar toda essa realidade e manter esse contato diário com os nossos alunos, porque isso é importante, e não dá para a gente perder, fazer com que as nossas crianças percam o ano letivo, jamais a gente quer isso. Então, fomos sim se fortalecer como instituição, como secretaria, buscar parcerias para que essa criança ela receba esse suporte. Aquela criança que não teve acesso ainda às redes sociais, às ferramentas tecnológicas, as atividades também estão sendo disponibilizadas nas unidades. Todas as nossas unidades de educação têm um material estruturado, tem um material que foi elaborado e acompanhado pelos nossos professores que vão estar à disposição dessas famílias. Então, é importante que a família que ainda não acessou esse serviço, que busque, porque o seu filho tem direito, mesmo com esse distanciamento, mesmo enfrentando toda essa dificuldade sanitária e de saúde que a gente vem enfrentando na nossa cidade, mas o direito
da criança em avançar, nós temos buscado diariamente. A gestão tem focado muito na saúde, mas a gestão não esqueceu desse cinturão social e principalmente do direito da criança e do adolescente que foi convidado a estar em casa, mas precisa avançar no seu conhecimento e assim a gente está passando por tudo isso. Muito bem, eu quero agradecer aqui a audiência estrondosa das todas as lives da segunda-feira que eu já fiz. A senhora bateu aí a audiência com 200 em tempo real, né? Claro que tem os ouvintes na rádio também. Então, dizer a todo mundo, não dá para citar nomes. Em nome de todos vocês, um beijo para Lúcia França, minha querida amiga Lúcia França, que entrou, ela está lá no celeiro, no celeiro, estava no Tenente Lucena, né, que é ali em Mangabeira, o Centro Cultural, e também lá no celeiro. A gente se conheceu, trabalhou na Funjop juntas e depois na Estação Ciência, e eu tenho um carinho muito grande por Lúcia. Em nome de Lúcia, um beijo, um abraço para todos vocês que estão aí em conexão conosco, 200 pessoas online aqui, bateu o recorde geral, viu, professora? E também pela Rádio Câmara 88,7. Vamos aqui avançar, falar sobre bilíngues, escolas bilíngues, né? A importância desse modelo de escola. Saiu do papel, professora? Hoje é referência? Como é que está essa situação das escolas bilíngues? Isso, é importante dizer que após garantir a base da educação, que é a educação infantil, estruturar o ensino fundamental, nós entendemos que o aluno de João Pessoa, ele precisava avançar mais, que já era hora da gente ousar. E para isso a gente foi buscar uma parceria com o consulado americano e tiramos as nossas escolas bilíngues do papel. Dissemos a essa cidade que a criança, independente de qual seja a sua classe social, ela tem direito a frequentar uma escola que aprenda uma língua estrangeira. E isso nós temos garantido a primeira escola bilíngue pública do Nordeste e hoje somos a capital que tem o maior número de escolas bilíngues, né? E essas escolas estão nas periferias, nos lugares onde as pessoas mais precisam. É com esses instrumentos de transformações que a gente acredita muito no potencial dos nossos alunos. Até porque é através das escolas bilíngues, é através do nosso Celeste, que é um centro de línguas estrangeiras, que também fica aqui na nossa avenida principal, na Epitácio, oferecendo 5 línguas nos horários, nos contraturno para essas crianças também buscar um curso mais rápido e aperfeiçoar uma língua estrangeira. Nós também ousamos, ensinamos música clássica às nossas crianças. Nós dissemos aos nossos alunos que eles sim têm espaço e têm condições e capacidade de avançar. E isso tem nos dado muito orgulho. Com o contraturno, nós também avançamos no ensino das tecnologias através da robótica. Nós dissemos aos nossos alunos, independente de qual seja o bairro, e a gente tem muita alegria de dizer que nós temos um potencial muito grande em toda a cidade, porque universalizamos o ensino de robótica. Levamos os nossos alunos para disputar o Mundial na China, na França. E se não estivéssemos em um momento de pandemia, este ano, nós estávamos na França e em Portugal, representando o nosso país, com crianças aqui de Cruz das Armas, com crianças aqui do Costa e Silva, com crianças aqui do Patrícia Tomás, meninos de famílias totalmente humildes, mas hoje entenderam que a gestão acredita neles, investe neles, que eles podem romper fronteiras. E são fronteiras que vão fazer um diferencial na vida dessa criança. Vão trazer um reflexo, não só para a vida deles, mas para todos aqueles que, a partir de agora, ingressam na rede municipal, buscando também galgar esses espaços que os seus pares já conseguiram alcançar. Então, é muito importante dizer que garantimos a base, modernizamos o ensino fundamental e fomos buscar o que é de mais moderno e mais digno para um adolescente, para uma criança se motivar e permanecer focado nos seus estudos. A senhora falou em escolas bilíngues, falou em ensino robótico, falou no ensino da música clássica. Isso tudo se dá em virtude de uma escola integral, para poder ter o contratempo, é a escola integral que a senhora está se referindo. Isso, é importante dizer que a escola integral, o ensino integral em João Pessoa foi estruturado na nossa gestão. Quando nós assumimos, nós tínhamos apenas alguns exemplos, porque não existia, de fato, uma rotina bem estruturada
que entendesse, que a sociedade entendesse, que a família entendesse, que a criança sentisse que realmente ele estava dentro de um ensino integral. Fomos estruturar essa rotina, trazer para dentro dessas rotinas elementos que, de fato, impactassem a vida dessa criança. É por isso que a gente avançou tanto no ensino de robótica, no ensino de línguas estrangeiras, no ensino de outras áreas que antes parecia inalcançável para esses alunos. E hoje é realidade. Nós sabemos que mais de 30% das nossas escolas hoje, elas funcionam em tempo integral. Que 100% das nossas unidades de educação infantil funcionam em tempo integral. Então, é importante mostrar que, para que tudo isso acontecesse, altos investimentos foram sendo garantidos. O maior concurso na educação foi essa gestão que fez, não é? Garantir um salário diferenciado para os nossos professores, nós pagamos acima do piso mínimo nacional 30% aos nossos professores. Gostaríamos, e eles merecem muito mais, mas nós avançamos todas as forças que a gente poderia avançar para reconhecer o trabalho desses profissionais, garantindo uma bonificação através de um incentivo a esses professores no final do ano, que 100% das nossas unidades tem uma 14ª folha, reconhecendo o trabalho em equipe, reconhecendo a formação que esses professores buscam durante o ano e, acima de tudo, reconhecendo o desenvolvimento do ensino-aprendizado das nossas crianças. Porque isso é um ponto fundamental que a gente vem fazendo, o acompanhamento diário. Se a criança está frequentando a escola, se essa criança está aprendendo, por que ela não está frequentando, por que ela não está avançando, para que junto, dentro de uma parceria, escola, família e secretaria, a gente possa dialogar e fazer com que essa criança avance, porque o nosso foco é não deixar nenhuma para trás. A senhora falou aí em política de valorização do profissional da educação, é extremamente importante, porque além da vocação, que não dá para enfrentar, eu falo como saúde e educação, não dá para enfrentar as missões de uma área como essas, sem ter vocação, sem ter paixão acima de tudo. Mas é preciso ter também valorização. E aí, essa valorização reflete no resultado dos trabalhos, né, professora? Exatamente, exatamente. Até porque é do chão da escola que eu venho. Não tem como ser diferente. É muito importante estar nesses espaços, alguém que de fato conheça a realidade. Eu tenho buscado fazer gestão, enquanto estava secretária, presente nas unidades. Milhares de vezes me fiz presente nesses espaços para ouvir as críticas, para observar as falhas, para reconhecer os avanços e para entender, né, o que é que precisa ser melhorado em cada uma unidade dessa. A gente sabe que cada uma unidade, cada um território, cada uma comunidade tem o seu DNA, né? E a gente sabe que é nessa diferença, mas ao mesmo tempo buscando canalizar um ponto fixo aonde a gente deve levar todas as nossas crianças, independente de onde ela esteja na cidade, para um denominador comum, que é fazer essa criança avançar, fazer essa criança aprender e se sentir segura naquilo que ela é necessário se sentir segura, né? Para isso, a gente só faz olhando nos olhos dos nossos professores. E como professora, eu me senti muito à vontade de sentar na mesa da sala dos professores, de conversar com esses professores, de compreender os seus desafios, de também dizer as nossas limitações. Porque muitas vezes a categoria não era bem compreendida ou não compreendia os dados reais da Secretaria de Educação. Quando você traz esses dados numa transparência e numa verdade, numa certeza, todo esse diálogo ele flui com mais facilidade, né? Todos esses avanços acontecem. E eu busquei fazer isso, não só com o sindicato, mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar numa formação e de estar presente na escola, na sala de aula, na sala dos professores, buscando esse diálogo, essa compreensão, essa junção, para que a gente pudesse avançar cada vez mais, mas com muito respeito e com muito zelo naquele que nos merece todos os aplausos, que são os nossos professores. Muito bem. Agora vamos falar sobre acessibilidade, professora. A preocupação com acessibilidade para os alunos com deficiência.
foi montada alguma ação de estrutura, por exemplo, com ônibus acessível e outros meios para que possa minimizar, né, as dificuldades que essas pessoas com deficiência, alunos com deficiência, já enfrentam no cotidiano, na escola, no acesso à educação. Como é que a senhora tratou a questão da acessibilidade? Isso. Até na minha experiência de conselheira tutelar, eu dialogava muito com as famílias e as famílias apresentavam essa dificuldade, que o poder público não entendia, que a rede não estava disponível para acolher uma criança com deficiência. Então, quando a gente assumiu a rede, nós fomos buscar uma política de acessibilidade que, de fato, ela não só garantisse o acesso à matrícula, mas garantisse o desenvolvimento dessa criança, mesmo com as suas limitações. Para isso, a gente foi buscar a política de cuidadores, né, garantir uma política de cuidadores, que é essencial a família entregar o seu filho a alguém que vai estar responsável pelos seus cuidados necessários durante o seu período dentro da sala de aula. Mas não só isso, garantir um transporte acessível, porque as crianças com dificuldade de locomoção, elas até se matriculavam, mas não tinham como frequentar, porque a família muito humilde não tinha como bancar esse transporte. Nós hoje oferecemos mais de 25 ônibus fazendo esse transporte, escola, casa, escola, devolvendo essa criança no final do dia para a sua família de uma forma segura e correta. Ampliamos as salas de recurso, que é um espaço a mais dentro do suporte escolar, para que essa criança possa ter as suas atividades adaptadas por um especialista e assim ela avance como os seus coleguinhas têm avançado, né? Mas esse olhar que nos garantiu hoje quase 3.000 crianças especiais dentro da nossa rede. E isso é muito importante, isso é extraordinário, porque nós dissemos a essas mães que elas tinham o direito de ter os seus filhos acessando aquilo que é tão importante, que é um conhecimento, que é um espaço digno escolar para a vida deles. Para quê? Durante esse período, essa mãe, que muitas vezes ela era penalizada até de se cuidar, porque a vida era exclusiva para aquela criança, né? E hoje a escola abraça essa causa, traz essa criança aos olhos de todos, que antes parecia que era invisível nessa cidade, e a gente faz da educação um instrumento de transformação, mesmo com as limitações das nossas crianças com deficiência. Professora, falando de transversalidade na gestão, a senhora dialogou com outras secretarias? Por exemplo, na sala de aula, as professoras podem, às vezes, detectar violência contra um jovem, adolescente dentro de casa, violência contra a mulher e outras questões que passam ali no convívio da educação. E essa transversalidade, esse diálogo com outras secretarias, a senhora manteve e pôde construir alguma transformação também nesse sentido? Foi muito importante a tua pergunta, até porque quando a gente conhece a educação desde a base, a gente fala do micro ao macro, né? Porque a gente tem que pensar no todo. Então, pensando no todo, que desde sempre o meu diálogo com as secretarias, com as outras políticas públicas que pudesse trazer um suporte maior para essa família, para essa comunidade, para essa criança em si, esse diálogo ele foi mantido. É tanto que a gente criou um espaço na Secretaria de Educação chamado Apoio ao Estudante, que eram ex-conselheiros tutelares, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, que estavam ali de olho, sempre acompanhando a necessidade de uma criança, de uma família, que estivesse na nossa rede e naquele determinado momento precisasse de um olhar da política de habitação. Então, fazer um bom relatório, procurar a nossa colega secretária para dialogar, procurar os técnicos dessa secretaria para que essa família recebesse esse suporte. Se era na área de assistência, uma dificuldade urgente, né, de um auxílio aluguel, de uma cesta básica, enfim, de uma capacitação para essa mãe, que promovemos muito em parceria com a assistência, uma política de capacitação, capacitar essas mulheres para promover essas pessoas, incluir essas pessoas no campo do trabalho. Tudo isso a gente buscou. A Secretaria de Saúde, a vacinação das nossas crianças passaram a ser nas nossas unidades, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque a Secretaria entendeu que com essa presença maciça das nossas crianças nas unidades e uma boa parte em tempo integral, nos dava as condições da gente avançar em várias políticas da saúde. E assim a gente fez várias palestras
a trabalhar com essas mães a importância da higiene dessas crianças, da boa alimentação, da importância da presença dessa criança diariamente em sala de aula e também um olhar extremamente importante que a gente teve foi a parceria com meus conselheiros tutelares. Tu imagina, uma vez conselheira, a gente se sente conselheira para o resto da vida. Então, qualquer suspeita, qualquer olhar diferenciado, a gente estava ali, buscando proteger, buscando garantir o direito da criança, buscando zelar por essa criança e fazer valer esse olhar humanitário e também um olhar pleno para que ela continuasse a sua trajetória tendo os seus direitos garantidos. Então, isso foi extraordinário, fez uma diferença e faz uma diferença muito grande na vida das nossas crianças, tenho certeza disso. Mãe, mulher, professora. Essa é a pedagoga e secretária de Educação de João Pessoa, Dilma Freire. É fácil ocupar um espaço de poder, de gestão pública, sendo isso mãe, mulher, professora? É possível. É possível e é satisfatório. Até porque a soma disso tudo, que faz uma gestora mais preparada para a vida. Eu fui menina que desde muito cedo entendi que a vida ela precisa de muita força para ser vivida. Que a vida ela é feita de desafios e desafios são feitos para vencer. Então, realmente, barreiras, a gente sabe que existe. Principalmente para você estar gestora de uma pasta tão importante como é a Secretaria de Educação. Mas não foi essas pequenas provocações que me desmotivaram a não focar naquilo que eu sempre acreditei. Não foi essas pequenas provocações que me tirou da linha, do horizonte que eu queria levar as nossas crianças e a nossa educação. Então, os desafios, eles existem, mas a gente vence com muita parceria, com muita humildade, com muito pé no chão, até porque a gente não faz as coisas sozinha. Eu nunca me senti tão fortalecida como estive como secretária de Educação. Porque a gente tinha o diálogo com a comunidade, eu conversava com a família, tinha facilidade de me comunicar com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, E isso facilitou muito. Eu tenho uma aproximação muito grande com os diretores das unidades, um carinho muito grande por esses profissionais. Até porque já fui uma diretora de uma unidade, sei os desafios diários. Então, me senti muito fortalecida pela minha equipe interna da secretaria e por todos esses que estão lá nas suas caixinhas, lá nos demais bairros e comunidades dessa cidade, dando esse suporte à Secretaria de Educação e entendendo o anseio dessa professora, mãe, mulher, e guerreira. Porque eu digo que eu sou, modesta parte, mas assim, sou uma guerreira naquilo que eu acredito, naquilo que eu acho que é possível avançar. E para isso eu tive uma equipe que me deu muito suporte, é por isso que a gente avançou e garantimos a João Pessoa esse novo olhar para a educação como um todo. Professora, quando a gente sabe que em gestão pública as secretarias de maior recursos, educação e saúde, é uma responsabilidade muito grande gerir dinheiro público, saber aplicar no lugar certo, no momento certo e prestar contas com o Tribunal de Contas e sair da pasta de cabeça erguida, onde soube sim tratar com muito zelo aquilo que é público, que é aquilo que todo mundo espera. Se o dinheiro for bem aplicado, se não desviarem para coisas que não tem nada a ver, para coisas erradas, o resultado vem, isso não tem a menor dúvida. Eu queria que a senhora falasse sobre a responsabilidade, o zelo com o bem, com o patrimônio público, com os recursos do povo, com os recursos públicos, na aplicação dele na pasta da educação, que eu sei que tem muito dinheiro e ainda há necessidade demais, Porque a gente sabe do Fundeb, da importância, e ficam querendo acabar com o Fundeb, enfim. Eu queria que a senhora falasse sobre o seu conhecimento sobre dinheiro público e sua aplicação. Isso, desde muito cedo eu entendi que gerir uma máquina pública tem que ter muito zelo, muita responsabilidade, trabalhar com recurso público é algo muito importante e muito sério. Não é para todo mundo. E desde muito cedo eu entendi que, independente de qual seja o volume de recurso, ele tem que ser muito bem trabalhado e muito bem aplicado, avaliado e planejado.
E isso a gente fez. Quantas vezes fosse pego de surpresa em alguma decisão para tomar, aonde investir determinado recurso, eu sempre buscava e dizia à minha equipe, vamos pensar na criança. Pensando na criança, a gente não erra nunca. E assim, a gente foi tocando todos os recursos da Secretaria de Educação, que é um desafio. A gente sabe que não tem recurso para tudo, a gente sabe que a gente tem que, no meio do caminho, planejar e replanejar determinadas situações, não é? Como é o caso desse ano, 2020, é um desafio muito grande para quem está secretário de Educação, com a queda da receita, que a gente sabe que está acontecendo nesse momento, mas sabemos que com muita seriedade, com muita determinação, com muita presença, né? E com muito foco, nós vamos sim otimizando a eficiência desses recursos. E eles vão tomando o direcionamento correto que tem que ser tomado. E isso não tem sido diferente. Tem sido em toda a gestão do nosso prefeito Luciano Cartacho. E na Secretaria da Educação eu tenho muita honra de ter ficado como ordenadora de despesa há mais de 5 anos e sair de cabeça erguida, sabendo que todo o centavo que entrou naquela secretaria teve o caminho correto, teve o destino correto, que é investir naquele que mais precisa, que é as nossas crianças, que é reconhecer aquele que faz tanto, que é os nossos professores, que é melhorar as nossas estruturas para que assim a gente possa fazer uma educação mais humana, mais viva, mais participativa, mas acima de tudo, de mais resultado. O nosso foco é investir dentro de um planejamento que a gente possa, não a curto prazo, mas a longo prazo. A longo prazo, entender que João Pessoa avançou, que João Pessoa fez uma revolução na educação com uma política séria, com uma política comprometida com os resultados. E vamos sim comemorar logo, logo, com toda uma geração motivada e incentivada por essa gestão que ela pode, que ela merece, que ela avança. E é esse o meu desejo, que as nossas crianças, a cada dia, se sintam apoiadas por um gestor que tem reconhecido isso em toda a cidade, um gestor que tem focado e tem dito que a educação é prioridade. E isso não foi diferente na minha gestão. Usei todas as minhas forças, toda a minha seriedade para dizer que a criança de João Pessoa, ela é uma criança hoje que tem um olhar diferenciado e que no futuro nós vamos comemorar muito os resultados desse presente. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu me comprometi com a Eli, sua assessora, de que iria terminar antes de 1 hora, para que dá tempo a senhora se deslocar de casa para uma outra emissora, a TV Arapuã, se eu não me engano, acho que é agora, né? Então, de 1h30 a 1h40, a senhora vai estar numa entrevista da TV Arapuã e eu costumo respeitar para facilitar tanto para os meus colegas de trabalho quanto para o entrevistado, para dar para todo mundo atender. A gente se comprometeu de terminar de 1 hora, vamos terminar, portanto. Eu quero agradecer a audiência estrondosa aqui, que a senhora nos garantiu, não só na internet, aqui na live, como também na Rádio Câmara, tá certo? A gente vai poder dialogar em outros momentos, com certeza, mais, se aprofundar mais nessa temática e dizer que muito me orgulha, né, quando as mulheres ocupam espaços de poder e conseguem sair do seu respectivo tempo, ciclo de trabalho, com tanta coisa para falar, com tanta propriedade e segurança que a senhora nos passou. Eu desejo boa sorte, que Deus lhe abençoe. Não vou falar sobre política, tem muita gente falando aqui, levantando... Não vou falar sobre política, até porque o espaço não é para isso. A gente estava falando de políticas públicas de educação, não de política de eleição, nem de política partidária. Daqui a pouco ela vai estar na TV Arapuã e, de repente, esse assunto vai ser suscitado lá. Mas aqui a gente vai ficar focado na política de educação. Muito obrigada, professora. Até uma próxima oportunidade. Dizer que foi um prazer, agradecer a você pela condução da nossa conversa, agradecer a todos que nos acompanham e que Deus nos abençoe. E até daqui a pouco. Até a próxima, a gente fica por aqui. Sexta-feira tem outra live, mais uma live cultural. E na próxima segunda-feira a gente ficou de conversar com Bruno Farias, o vereador, e aí não houve a entrevista, a gente reagendou para a próxima segunda-feira, nesse horário, a partir de 12h30. A entrevista de segunda-feira que vem vai ser com o vereador Bruno Farias. Uma boa tarde para você e até sexta-feira com Conversa com Cantoria.